Livro de Jó, capítulos 31 e 32. Capítulo 31 começa com a declaração linda de Jó, falando acerca da sua integridade. Ele diz: Gente, eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu santifiquei os meus olhos, e como eu colocaria os meus olhos sobre uma virgem, ou seja, como eu pecaria contra o meu Deus com os meus olhos? Ele está falando aqui que ele não pecou nem com atitude, nem com intenção. Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz que o adultério não é só na prática. Ele disse: um homem olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Jesus está falando aqui do pecado da intenção. Quando a pessoa tem a intenção, tem o desejo, só não consuma, talvez por falta de oportunidade. Então, na verdade, ele já pecou. E Jó, então, vai, na sua defesa, ele vai repetir 19 vezes a palavra se eu fiz, se por acaso. 19 vezes ele vai apresentar aqui repetidamente esse juramento, essa partícula condicional. Se eu fiz, que Deus faça isso. Que Deus, então, me puna, que Deus me amaldiçoe. Ele dizia isso porque ele tinha convicção da sua integridade com o Senhor. E no capítulo 32, aparece, então, um quarto personagem, um quarto amigo, Eliú, e ele vai censurar os amigos de Jó, dizendo que eles não foram capazes de dar uma resposta ao sofrimento de Jó, mas ele também não foi capaz de dar uma resposta suficiente. Ele vem com uma argumentação diferente, não falando de um possível pecado no passado, mas ele vem falando de um pecado que Jó está vivendo no presente. Ele acusa Jó de ser arrogante, ser vaidoso e não saber lidar com o sofrimento. Ou seja, à medida que Jó está tentando se justificar, provar sua inocência, ele está pecando o pecado do orgulho, da vaidade. As acusações aqui de Eliú é que Deus permite o sofrimento para que a gente possa melhorar em alguma coisa e que Jó não estava passando nesse teste. Novamente, vale a pena comentar que essas argumentações de todos esses amigos, elas não são infundadas. Porém, as acusações são infundadas, as argumentações não. Aqui, por exemplo, quando ele diz que há sofrimentos, que é o Senhor que nos permite viver para que a gente melhore em alguma coisa na nossa vida. Ele não está errado na sua argumentação. Porém, a acusação é infundada, porque este não era o propósito do sofrimento de Jó. Ninguém sabia, o Jó não sabia, mas este não era o motivo. Então, vale a pena aqui nós lembrarmos que, mediante ao sofrimento, ao invés de ficarmos procurando entender o porquê e pecarmos com tantas suposições, a melhor forma de enfrentar o sofrimento é entregar nossa vida a Deus, confiar no Senhor, manter um relacionamento com Deus e acreditar que Deus sabe o que faz e que no momento certo Ele vai agir. Livro de Jó, capítulos 33 e 34. No capítulo 33, Eliú continua com as suas acusações e ele refuta a afirmação de Jó de que Deus está em silêncio. Ele diz: não, Deus não está em silêncio, você é que não está sabendo ouvir. E tudo que Jó queria era ouvir Deus, era ouvir uma explicação de Deus sobre o seu sofrimento. Então, Eliú vai dizer aqui que Deus está falando de várias formas e o erro de Jó, a acusação que ele faz de Jó, é que Jó não entende os caminhos de Deus, não consegue discernir a voz de Deus. No capítulo de número 34, ele continua
defendendo Deus. Ele diz: olha, Deus não é injusto, Deus não é ímpio, é impossível que haja maldade em Deus. Esta é uma grande verdade, uma grande verdade. Isaías 45, verso 7, algumas pessoas têm dificuldade de entender esse versículo, porque o Senhor diz: eu, Senhor, crio o mal. E ali, quando analisamos o contexto, nós entendemos que Deus está falando sobre um mal físico, não um mal moral. Deus está dizendo: eu crio o mal, ou seja, eu crio punições, eu estabeleço juízos sobre nações, sobre reinos, sobre reis. O contexto de Isaías é esse. Então, não há pecado em Deus, não há impiedade em Deus. Deus não criou o mal moral. Deus cria situações, calamidades, como juízo de Deus para a humanidade. No versículo de número 34, ele acusa Jó de que Jó não está satisfeito com a forma que Deus age. Jó não está satisfeito com o modo de Deus reger a humanidade. Esta é uma acusação muito dura. E ele termina o capítulo, o seu discurso termina duro neste capítulo 36. Ele deseja que a aprovação de Jó continue. Ou seja, ao invés de consolar, de apresentar reforço, consolo, ajuda, ele está desejando que, porque Jó não se rendeu, não aprendeu a lição, ele deve sofrer um pouco mais. Que Deus nos livre de amizades assim, que não vêm para somar, que não vêm para nos unir a Deus. Há amizades que não nos melhoram. E essas amizades nós precisamos pedir ao Senhor para afastar de nós. E que o Senhor traga a nós pessoas que tenham visão de reino e que venham para nos impulsionar ainda mais na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus. Livro de Jó, capítulos 35 e 36. Continuando então o discurso de acusação de Eliú, ele diz para Jó, no versículo de número 6, que Deus não pode ser afetado. Ou seja, o caráter de Deus é inalterável. E que as falas de Jó estavam falando de uma mudança de comportamento de Deus com relação a ele. Então, ele mostra o quê? Que Deus é imparcial, que a justiça de Deus ela é igual para todo ser humano, que não havia uma exclusividade no julgamento de Jó. Então, toda vez que nós interpretarmos qualquer capítulo do livro de Jó, nós precisamos ter uma coisa em mente. A Bíblia ela é inspirada, toda a Sagrada Escritura é inspirada, porém, nós precisamos analisar o contexto. As falas desses amigos de Jó, nem sempre elas são falas corretas. Então, a Bíblia apenas registra os discursos deles, mas nem sempre eles são princípios teológicos. Então, aqui, por exemplo, ele não está falhando ao falar sobre o caráter da justiça de Deus. Porém, ele está julgando Jó de uma forma incorreta. Então, esse é um princípio básico para nós interpretarmos o livro de Jó. No capítulo de número 35, então, nós aprendemos, embora as palavras de Eliú estejam sendo mal aplicadas, elas são corretas. Então, primeira coisa que nós aprendemos, o caráter de Deus não pode ser afetado, não há sombra de variação em Deus, e Deus julga com reta justiça de uma forma imparcial. Às vezes ficamos indignados com a justiça dos homens. O melhor caminho é orar e pedir a Deus que faça a sua justiça, porque os homens julgam com parcialidade, os homens são vendidos. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus é infalível. Segunda coisa que aprendemos aqui com Eliú é que ele critica de que Jó está orando de uma forma arrogante. Então, aprendemos aqui também que o ser humano
ao orar, deve ser humilde. Ele deve sempre mostrar a Deus qual é a posição de Deus, qual é a posição do homem, e que Deus é esse ser soberano, é que Deus é que controla, Deus é que dirige, e que nós apenas somos o instrumento dele. Quando nós lemos o livro de Jeremias, nós percebemos isso, que Deus ele é o oleiro que amassa o barro, e nós somos o barro, e nós não podemos questionar a forma como Deus está amassando esse barro. Há pessoas que oram de maneira muito arrogante, dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, eu vou rasgar a Bíblia, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Quem somos nós para afrontar o Senhor dos Exércitos? Devemos nos aproximar de Deus com humildade de coração. Capítulo 36, Eliú continua exaltando essa grandeza de Deus e mostrando quem é o homem com relação a Deus. Então, Eliú, ele está sendo injusto com Jó, ele está tendo palavras duras com Jó, mas as suas palavras, o seu discurso não é errado. Ele fala corretamente sobre a grandeza de Deus, por exemplo. Verso 26, ele diz, olha, Deus ele é grande e ele é incompreensível na sua grandeza. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, Jó, o ser humano precisa reconhecer que ele, diante de Deus, não é nada, que o ser humano, diante de Deus, é pequeno demais e que Deus deve ser reverenciado pelo seu caráter, pelos seus atributos e porque ele é superior a nós. Embora Deus permita que o ser humano o acesse através da oração, devemos sempre nos aproximar de Deus com humildade, quebrantamento, mostrando a Deus, Deus, o Senhor, não me deve nada. Estou aqui falho, pecador, eu me humilho, eu me rendo diante do Senhor e dependo totalmente do Senhor. Esse deve ser o nosso posicionamento ao nos aproximarmos de Deus.